Boa tarde, meus irmãos, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham aqui no programa Palavra da Cruz. Hoje, sexta-feira, fechando a semana, nós temos lido 1 João, a epístola de 1 João. Tem sido uma bênção, eu tenho certeza, para aqueles que têm acompanhado, né? Se você perdeu algum dos estudos, nós temos terça, quarta, quinta e fechando agora sexta-feira. Nós temos lido nessa semana o que? A primeira epístola de João, o capítulo 1 e o início da 2. E vimos até aqui que Cristo se tornou Deus homem, encarnou, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou para o nosso resgate. E hoje está com o Pai intercedendo pelos salvos, né? Sendo o nosso advogado, para podermos andar no caminho da luz, que é Deus, e com o mesmo amor que nos resgatou, Ele nos manda anunciar a sua salvação. São tantos que andam perdidos nas trevas, doentes e condenados à morte. São membros da família, são nossos amigos, pessoas ao nosso redor e vizinhos de nossa própria igreja, né? A gente está aqui em Constantinópolis. Quantas pessoas ao nosso redor não ouviram falar de Cristo? E o que temos feito por elas? O que temos feito por essas pessoas que nós devemos amar? E Deus manda nos amar, né, a todos. De que forma nós temos demonstrado como esse nosso amor a Cristo diante de tudo que Ele fez na cruz e tem feito por nós hoje diante de Deus? Nós temos que amar nossos irmãos, nós temos que amar aqueles que nem conhecemos, o nosso próximo, e também devemos amar a Deus, né? A falha do amor em qualquer uma dessas situações representa que nós estamos falhando como um todo, né? Nós não podemos amar a Deus sem amar o nosso próximo e nem amar o nosso próximo sem amar a Deus. O cristão, ele deve amar a todos, né? E não é um amor sentimental necessariamente, mas é um amor de atitude, né? É o amor que Deus manda nós irmos lá, nós pregarmos a palavra, mas também nós fazermos algo por essas pessoas. Seguindo nossa leitura no capítulo 2 de 1 João, nós vamos ver o que ele tem pra gente. Ali em 1 João de 2, do versículo 3 ao 6. Então vamos acompanhar aqui 1 João, capítulo 2, versículo 3 a 6. Lembrando que ontem nós lemos o versículo 1 e 2 desse capítulo 2. Diz assim: e sabemos que o conhecemos a quem? A Jesus, né? Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo que guarda sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado, e assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou, como o próprio Cristo Jesus andou. Palavras fortes, né? A gente vem falando isso desde o início da semana. João não tem meias palavras, é preto no branco, quando é 8 é 80. Então você vê, né, que se você não faz aquilo que Jesus manda, com aquilo que Deus ensina, você é mentiroso. Ou você é mentiroso ou Deus é mentiroso. E a gente sabe que Deus não mente, né? Então, se a gente diz que não tem pecado, nós somos mentirosos. Se dizemos que amamos ao próximo e não amamos a Deus, nós somos mentirosos, né? Ou nós fazemos aquilo que é certo, ou não fazemos. E tem gente que se orgulha, né, de ser amigo de alguém famoso. Isso é uma analogia, mesmo que seja de forma bem superficial. Você conhece alguém que diz que é amigo de alguém que é famoso? Um jogador de futebol, alguém da televisão? Só que a melhor forma da gente saber se realmente essa amizade ela é verdadeira, se ela existe, é tentar buscar lá com o próprio famoso, né, com essa pessoa, qual é o grau de relacionamento que ele tem com essa pessoa que diz aqui que conhece ele. Se são bons amigos, se são pelo menos conhecidos, ou se ao menos esse famoso lembra desse tal amigo, né? E aí quando dizemos que conhecemos a Deus, a situação é parecida. Tem muita gente que diz assim: não, eu sou filho de Deus, eu conheço a Deus, Deus é meu Pai. E João diz nesse texto que acabamos de ler que o próprio Deus identifica aqueles que realmente o conhecem. A evidência para isso nós lemos no versículo 3, né? Vamos ler de novo aqui, que diz o seguinte: e sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Já ao contrário, nós lemos no versículo 4, olha só: aquele que diz eu o conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele, não está nessa pessoa. É bem provável que os destinatários da carta de 1 João, na época, tivessem diante de uma falsa doutrina, uma forma primitiva do gnosticismo. Se você não sabe o que é gnosticismo, depois dá uma verificada aí no Google para ver o que é. Mas os seguidores dessa heresia, eles diziam ter um conhecimento especial sobre quem era Deus, né?
Então, através de um conhecimento extra, um conhecimento fora daquilo que as pessoas comuns tinham, eles diziam conhecer Deus de uma forma mais plena, né? Algo que os simples cristãos não tinham, né? Esse conhecimento. Diziam também que Cristo não era Deus encarnado, olha só. Eles diziam que através desses ensinamentos extras que eles tinham, superiores, né, era revelado para eles que Cristo não era o Deus encarnado, mas sim um espírito criado que, numa aparente forma humana, tentava ajudar os homens a se libertarem desse corpo material, essencialmente mal, né? Dizia então que o que era espiritual era bom e o que era material era mal. Então Jesus não poderia ter vindo em carne, porque se tivesse se encarnado, ele teria se tornado algo ruim. E a gente sabe que não é isso, né? Mas é isso que esse pessoal ensinava aí, esses falsos mestres. E os versículos 5 e 6 afirmam que o verdadeiro conhecimento a respeito de quem é Deus, de quem é Cristo, leva as pessoas a adotarem um estilo de vida baseado na obediência e na imitação de Jesus Cristo. E essa é uma evidência do cristão, viver como Deus quer e como Cristo demonstrou através de sua própria vida enquanto esteve aqui. Cristo não foi alguém hipócrita que dizia uma coisa e vivia outra, mas ele, através da sua vida, dava exemplo, né, daquilo que ele falava. Então, era conectado à sua ação do que ele era. Continuando a leitura em 1 João, nós vamos ler agora 1 João 2, de 7 a 11. E aí nós vemos o seguinte, 1 João 2, de 7 a 11. Diz assim: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo e em vós, pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. É a palavra forte, palavra pesada aqui de João, como ele sempre tem falado nessa epístola. Então, como um espelho que reflete a luz, assim é aquele que anda com Deus, que é luz. As palavras dessa pessoa, suas ações e relacionamentos refletem Deus através da sua vida, assim como Cristo refletia através da dele. Um dos temas centrais, então, de João, tanto no Evangelho como aqui na Epístola, é que o amor é o guia da família de Deus. Não é à toa que ele ficou conhecido como o apóstolo do amor, pela ênfase nesse ponto, né, o amor. Só que ele fala do amor, mas também vocês veem aqui a forma incisiva que ele também fala sobre o pecado, né? Falar de amor necessariamente não é algo tão romântico no sentido de você aliviar aqui outras questões como o pecado. Um teólogo disse certa vez, a obediência aos mandamentos de Deus é uma prova de nossa comunhão com Ele, mas a obediência também gera o amor. E o amor, por sua vez, aumenta a obediência. Interessante isso, né? Os mestres gnósticos, aqueles lá que João critica, né, os falsos cristãos, eles eram pessoas arrogantes e desprezavam os cristãos. Essa prova, juntamente com outras, já demonstra que eles não pertenciam a Deus, eles se achavam superiores. Talvez você conheça gente que saiba muito, tem uma cultura elevada e acaba se achando superior às outras pessoas, né? É a mesma coisa aqui, essas pessoas então, esses gnósticos, né, eles achavam ser superiores aos outros. E aqui no versículo 7, vamos ler rapidinho o 7, que diz o seguinte: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. O que quer dizer isso, né? Parece uma coisa meio difícil de entender. É que o mandamento sobre o amor, aqui João se refere no versículo 7, já existia no Antigo Testamento, né? Era uma ordem que já conhecida pelos judeus e, por consequência, dos judeus também convertidos ao cristianismo. Então a gente sabe que muitos dos cristãos, eles eram judeus, eles tinham a cultura judaica, eles cresceram ali no judaísmo, né? Então eles ouviam sobre esse amor dentro daquilo que eles aprenderam. O que tornava esse mandamento novo, então, ou melhor, renovado, era vê-lo sendo praticado através da vida de Cristo, principalmente quando, por amor, ele morreu pelos pecados, pelos nossos pecados ali na cruz. A prática do amor também podia ser vista na vida dos cristãos, olha só,
Cristo ensinou isso aos cristãos, né? Aos verdadeiros cristãos daquela época, os seguidores de Cristo. E esse amor era tão claro que até mesmo os não convertidos percebiam isso. Exemplo disso a gente pode ver lá no início de Atos, né? Atos 2, 46 e 47, que ele diz o seguinte: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, eles comiam, juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, né? Aqueles que estavam ao redor deles. Então eles ficavam de queixo caído de ver como é que essas pessoas eram amorosas, de como essas pessoas elas se importavam com as outras. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, né, através do exemplo de amor dessas pessoas, as outras pessoas então se convertiam. Aquele fato que a gente falou já várias vezes aqui nos outros estudos, né? Essas pessoas eram um reflexo de Cristo. A chama de Cristo, a luz de Cristo refletia na vida dessas pessoas, então outras pessoas eram convertidas pelo exemplo delas. Na leitura de hoje, de 1 João, de 2, de 3 a 11, algumas coisas ficaram bem claras. Eu espero, pelo menos, que tenham ficado claras para você, né? Primeiro, viver conforme a palavra de Deus é importante, mas fazer isso motivado no amor que tenho a Deus é algo essencial. Pois não adianta apenas obedecer aos ensinos de Deus se eu não o conheço de verdade nem o amo. Não adianta eu estar na igreja e fazer aquilo que o pastor me ensina, fazer aquilo que eu aprendo na EBD, se eu não amo ao Senhor. De nada vale, então, eu aprender isso e não amar a Deus. Uma segunda coisa que a gente aprendeu, uma forma de deixar meu amor a Deus bastante claro é amar ao meu irmão, amar ao meu próximo. E não estou dizendo aqui que é para você amar uma pessoa amável, às vezes são pessoas difíceis e ainda assim Deus manda nós amarmos, né? Não necessariamente com o sentimento de paixão, eu estou apaixonado por aquela pessoa, mas no sentido de nós fazermos por ela, de nós amarmos elas através de atitudes, né, de amor. Se digo que amo a Deus, mas não amo as pessoas, se não me importo com elas, na verdade eu sou mentiroso e eu não amo verdadeiramente a Deus. E isso João deixa muito claro e várias vezes ele fala isso, né? Não adianta você dizer que ama a Deus se você não ama ao próximo, porque então você não ama a Deus. Não adianta você amar ao próximo e não amar a Deus, porque você não é o cristão verdadeiro. Então você tem que fazer essas duas coisas: amar a Deus e também amar ao próximo. Então, gente, a gente encerra aqui o nosso estudo, né? Nosso primeiro estudo de 1 João. Vocês veem, é uma epístola pequena, curtinha, apenas 5 capítulos, mas só do capítulo 1 e início de 2, quantas coisas Deus não nos ensinou aqui, né, durante essa semana, né? Eu espero que Deus nos dê a oportunidade para nós estudarmos mais a respeito de 1 João e que Deus realmente venha a transformar nossas vidas naquilo que for necessário. Não fica apenas no ensino, não fica apenas no aprendizado, mas que essas palavras elas realmente façam efeito em nossas vidas, como fizeram efeito ali na vida dos nossos irmãos lá no início, né, da igreja primitiva, e como isso criou um impacto tão grande na sociedade, que nossa vida possa impactar a sociedade, possa impactar nossos irmãos, nossos parentes, nossos vizinhos, a fim de que não seja apenas o evangelho saindo da nossa boca, mas também através das nossas ações. Tá bom? Vamos orar então, nesse momento. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade durante essa semana de estudarmos aqui a tua palavra na Epístola de João. Que essa palavra realmente, Pai, possa fazer efeito sobre nossas vidas. Daqueles, Senhor, que estão firmes em Ti, ó Pai, que eles fiquem perseverantes, ó Pai, que eles continuem então Te buscando a santificação, cada vez mais, Pai, libertos do pecado, mais distanciando, Senhor Deus, da voz do mundo, da voz do diabo, e que essas pessoas, Senhor, possam ser exemplos, possam ser, Senhor, bênção para tantos outros. Para aqueles que estão caídos, ó Pai, para aqueles que têm fracassado como cristãos, ergue-os, ó Pai, dessa lama, muitas vezes jogados estão no pecado, Pai, achando que não tem mais saída, mas que eles possam ser restabelecidos, lembrando que o Teu sangue, Pai, o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo o pecado, e que essas pessoas, ó Pai, possam então se levantar novamente e usar isso como testemunho para suas vidas, ó Senhor, que o Senhor é aquele que nos ergue, o Senhor é aquele que nos restabelece, o Senhor nos restaura, ó Pai. E aqueles, ó Pai, que estão nos acompanhando aqui, que não são Teus ainda, abre os olhos dessas pessoas, ó Pai, que elas possam ter o prazer, Senhor Deus, que elas possam ter a alegria de Te conhecer verdadeiramente e poder confiar em Ti, Senhor Deus, poder segurar nas Tuas mãos, Senhor Deus, e andarem diante desse mundo cada vez mais catastrófico, cada vez mais envoltos em trevas, mas que elas possam, Senhor, de forma encorajada, ó Pai, caminhar contigo, sabendo, Senhor, que aquele que está contigo tem tudo
E assim nós oramos, Senhor, e assim nós te agradecemos por essa semana. Continua, ó Pai, com cada um que está aqui nos vendo, nos ouvindo, aqueles que estão ao vivo, aqueles que vão ver depois a reprise. Abençoa, Senhor Deus, essas pessoas. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado para você que nos acompanhou, você que viu hoje. Se de repente você não viu os outros programas, dá uma olhada lá atrás. Com certeza vale a pena, todos estão linkados. Tem um assunto muito legal dentro de cada um deles. E que Deus possa abençoar a sua vida durante esse final de semana, né? Durante então sua caminhada também com Cristo. Deus abençoe a todos.